Quem baixa a cabeça diante de repressões será quebrado de repente e sem remédio. Quando os justos se multiplicam, o povo se alegra. Já quando o perverso está no governo, o povo se aflige. Isso está em Provérbios 29. A Bíblia Sagrada não é apenas um livro de fé, mas, acima de tudo, um livro de sabedoria. Não há nada que se compare a isso, meus irmãos, porque mesmo escrita há tanto tempo, ela continua sendo atual e revelando coisas que já aconteceram e que ainda vão acontecer. Aqui no Brasil, com todo o respeito que eu tenho a cada um de vocês que acompanham esse canal, eu tenho dito, não para vender curso, não para vender soluções, eu não tenho nenhum desse tipo de produto, nem sou associado a ninguém que venda isso. Mas, como cidadão, como você, eu tenho visto que a situação do nosso país tem ficado cada vez mais difícil, e não é porque eu seja pessimista, é porque todo dia, como dizia o saudoso Aborguedi, tem uma merda nova nesse país. É impressionante como esse meme pode estar tão atual, mais do que nunca. Eu tenho duas dicas hoje, uma de Luciano José Oliveira Tito, que eu já deixo um abraço forte para esse querido irmão, sempre acompanhando o canal. Outro abraço apertado para o Guilherme Espírito Santo, esses dois irmãos, e como tantos outros, tem ajudado aqui o canal a continuar sempre de pé, com visualizações, com like, com dicas, como vocês têm feito, meus irmãos, e é esse o único motivo de eu continuar aqui com a graça de Deus. Vários outros irmãos que faziam trabalhos parecidos com esse já sumiram e vocês sabem disso. A turma do amor, a turma da tolerância, a turma da inclusão fazem justamente o oposto de suas bandeiras. Isso é quase que uma maldição. Se você der uma pesquisada na história do próprio mundo, dos maiores regimes opressores que já houve na história, você vai ver que as bandeiras que eles levantavam, as causas que eles diziam defender, era justamente o oposto. Por mais que eles taxem quem quer proteger sua família, ter o direito a se defender, ame o seu país de extrema direita, você não vê nenhum de nós querer literalmente prender, censurar, destruir o ganha-pão dessa pessoa por ela não concordar conosco. Já essa turma, através da sua militância como Slapshiantes, eles caçam, perseguem, literalmente cometem crime contra as pessoas. Não se assossegam enquanto não destrói moralmente a pessoa e a carreira que ela tenha construído durante anos. Eles são assim. Se não der para ferir diretamente, o que é que os caras fazem? Vão atrás de quem patrocina, de quem está pagando, de quem está comprando e etc, etc. Isso é perseguição, meus irmãos, é crime. Mas continua rolando, até porque você sabe que hoje o Brasil tem dono. Dono inclusive da verdade. Então as dicas dos nossos irmãos, a primeira, está aqui no antagonista e diz o seguinte. TST determina que rap, que de nada é rap, Davi, ela é um serviço de entrega, semelhante ao Uber, né? Então, TST determina que o rapper, ou seja, um serviço semelhante ao Uber, contrata entregador como CLT, ou seja, vai ter que ter carteira fichada. Empresa pode recorrer a quem? Aos deuses do Olimpo, o STF. O pedido ocorre dias após um juiz trabalhista impor essa sentença semelhante à Uber. Matéria de 22 de nove de 2023, eu não vou aqui falar, da sentença do Uber, porque nós temos um vídeo aqui, eu convido você a assistir, e em respeito aos inscritos é que eu não vou repetir matéria aqui, porque fica chato para quem já acompanha regularmente, que é quem de fato mantém o canal de pé. Mas veja, aqui nessa matéria tem um pequeno resumo. A 6ª turma do Tribunal Superior de Trabalho, TST, determinou que a empresa de delivery Rap reconheça o vínculo empregatício de um entregador com a cobrança em modalidade CLT. A Rap ainda pode entrar com recurso do Supremo Tribunal Federal, STF. No acordão, a ministra relatora Kátia Magalhães Arruda apontou que existem elementos que caracterizam um vínculo empregatício no caso deste entregador, como a prestação de trabalho por pessoa física com pessoalidade, habitualidade, subordinação e onerosidade. A decisão é datada do dia 15, na mesma semana em que um juiz trabalhista impôs uma sentença semelhante à Uber. Então vamos lá, família. Eu já disse para vocês que isso aqui não pode ser vínculo trabalhista, porque quem faz isso aí, quem faz entrega hoje, a maioria, e se colocar para votação, para essas próprias pessoas decidir, vocês vão ver que a maioria dela não quer ser fichada, porque isso aqui é uma coisa que você faz quando tem uma hora vaga. Muitas vezes a pessoa até já tem outro trabalho, outra ocupação.
Então é bom para a empresa e para essa pessoa, porque a empresa não precisa de um funcionário ali o dia todo aguardando chegar um pedido, né? Tomando prejuízo e, ao mesmo tempo, parasitando o próprio funcionário que fica ali sem fazer nada. A empresa agora pode contratar mais gente só no horário de pique, aquela hora que a demanda é maior. E justamente esse profissional está disposto naquele horário. Então quem trabalha com isso, ele não é de fato um empregado, porque ele faz o horário. Se ele não quiser vir no outro dia, ele não vem. Ele não é obrigado a vir. Ele cumpre o próprio horário dele. Ele faz o próprio horário dele. Ele aceita a entrega se ele quiser. É assim com o Uber, é assim com todos esses aplicativos. É como se fosse um tipo de trabalho moderno. Só que esses caras, meus irmãos, eles querem essa fatia do bolo. Quando eles falaram, por exemplo, de regular aqui os chamados influencers, eles não estavam pensando em nossos direitos. Jamais, eles não pensam nisso. Eles estavam vendo, olha, esses caras estão ganhando bem e nós não estamos participando desses ganhos. Nós precisamos participar desses ganhos. Se você for olhar, meus irmãos, preços de produtos fora do país, você fica revoltado. E é engraçado que o brasileiro ele tem acostumado a ser um avestruz. Porque antigamente ele não tinha acesso a essas informações. Você não sabia, por exemplo, quanto é que custa um iPhone lá nos Estados Unidos. Você não tinha acesso a isso. Você não tinha como saber, a não ser que tivesse um amigo lá ou pudesse viajar. E veja, todos que viajam ficavam revoltados. O sentimento de indignação é unanimidade nessas pessoas, porque elas vão lá e vê o quanto são exploradas aqui. Mas hoje você pode ver, e eu vejo inclusive amigos meus dizer, eu não gosto nem de olhar para não ficar com raiva. Ou seja, é a síndrome do avestruz. A pessoa prefere enfiar a cabeça na parede para não ver a realidade, que ela está sendo explorada. Praticamente cada coisa que você compra, eu mostrei a nota fiscal aqui, quando eu comprei a minha Petrohopper, que é uma Kawasaki Z900, que como eu adquiri com trabalho e suor, eu não tenho por que esconder. Então eu mostrei, ó família, eu comprei isso aqui, ainda estou pagando, e a moto custa 30 mil reais. Nossa, Davi, que mentira, uma Z900 0 km custa 30 mil reais, eu olhei aqui na tabela, é 60, 62 mil. Pois é, esse restante é de imposto. Eu mostrei em vídeo aqui, também não vou ficar repetindo a nota fiscal da minha moto. Ela custa 30 mil reais e 15 mil você paga de imposto federal e 15 mil de imposto estadual. Aqui em Pernambuco. É uma pouca vergonha, é um assalto à mão armada. Ou seja, eu tenho que comprar uma moto para mim e outra para o governo. Sendo que essa moto, o que é um veículo hoje? Ele vai te gerar despesa. Ele não anda sem combustível. Você não pode rodar sem emplacamento, você vai precisar de um seguro, gasta-se pneu, manutenção e etc, etc, etc. Uma parte da renda da pessoa vai ser para fazer tudo isso. E o governo cobra imposto em cima de cada serviçozinho, cada coisinha dessa que você precisa. Então se você não tivesse um governo tirano desse, ele seria o primeiro a não cobrar imposto para incentivar a sua compra, porque ele ia ganhar com todos esses outros serviços. Mas não, ele além disso, além de ganhar, sabendo que nós somos trouxas, ele te obriga a comprar uma para ele também. É isso que acontece aqui. Então é por isso que eu tenho dito a vocês que esse país já era, meus irmãos. Já era. A outra dica diz o seguinte, vai somando as coisas aí, ó. Ex-carcereiro de Lula é liberado para assumir cargo na presidência. Paulo Rocha é agente da Polícia Federal e homem de confiança do petista. A autorização consta no Diário Oficial da União. Então, o cara que tomava conta do Lula no período que ele estava preso, tá autorizado, ou seja, tá legalizado. Era o que Enéas falou esse tempo todo e ainda tem gente que não entendeu. O problema, meus irmãos, não são os crimes que acontecem, porque qualquer lugar que você for vai ter criminoso, vai ter gente ruim, capaz de fazer qualquer coisa. Mas o problema é que estão legalizando coisas absurdas, coisas de fazer uma cabra vomitar. Os caras querem colocar como certo, impedir crítica, se meter até de como você deve educar seus filhos. Pessoas imorais que não sabem criar os seus filhos. Eu fiz um vídeo aqui, por exemplo, falando, né, da bela família, com todo o respeito, daquela deputada que brigou com o Bolsonaro. Vocês lembram dela? Maria de não sei de quê. Lembra daquela moça? Eu não vou falar o nome, eu sei o nome, né? Tem Rosário no final, Maria no começo, mas você lembra dela. A filha dela já teve vários problemas aí de overdose. Então o que é que você vê? Né? Esse vídeo meu saiu do ar, né? Que a gente dava os detalhes aqui, como aconteceu, BBB, bababá. A gente já vem sendo perseguido há muito tempo, família. A verdade é essa. Eu já tô de saco cheio, é por isso que eu disse, ó, quando isso aqui acabar eu não faço mais. Vou falar da parte espiritual que eu tô muito mais interessado hoje. Quanto mais velho eu fico, mais interessado nisso eu tô. E tô aprendendo bastante. Mas enquanto estiver de pé eu vou estar aqui, vou estar incomodando. Então eu mostrei isso pra vocês e eu digo, olha, como é que uma pessoa que é assim, né? A outra também, a Xuxa.
Tem várias coisas também que você olha e diz, olha, você não é um belo exemplo aí para querer ditar aos pais e mães desse país como é que deve ser a educação delas. Vocês não têm moral para isso. E tá assim o mundo hoje, totalmente distorcido. É uma mulher feita a Bruna Surfistinha, ensinando uma mulher casada, né, a como segurar o marido. Logo quem? Uma profissional da intimidade. Uma pessoa que não é casada. Mas lança um livro, fica famosa, dá entrevista e um monte de mulher casada perguntando a ela o que é que faz. É outro cara que também que nunca foi casado, mas fez uma faculdade e agora tá fazendo terapia, né, pra quem é casado. Então eu não acredito nisso, meu irmão. Pra mim o cara tem que ter experiência. Se eu quiser saber como é que eu lido com o casamento, eu vou falar com quem é casado há mais tempo do que eu. Eu já tenho 20 anos de casado. Eu posso falar pra você o que é preciso fazer, se você quiser saber. Mas se eu tivesse alguma dúvida, eu ia falar com quem é casado há 30, 40, 50. É assim, meu amigo. Então, você tá vendo a distorção que é. E isso se reflete, obviamente, na política. Porque o cara tem um carcereiro, que normalmente o que é que acontece? As pessoas não gostam do carcereiro. Quem vai preso odeia o carcereiro. Mas nesse caso aqui o cara ama. Inclusive vai dar um cargo a ele na presidência. Por quê? Isso aqui era motivo para investigação. No mínimo suspeito. Em um país sério, seria investigado. Olha, por que o Lula gosta tanto desse carcereiro? O que é que esse carcereiro fez que não deveria ter feito? Eu quero saber. Porque nesse mato tem coelho. Você sabe que tem. Então, meus irmãos, é esse tipo de coisa que a gente vê que o Brasil escancarou. Porque os poderes estão aparelhados. Aqueles que poderiam fazer alguma coisa estão de mão atadas. Estão no meio de partidos corruptos. Você vê, por exemplo, o Nicolas. Ele deu aquela vacilada com o Nando Moura. Beleza, beleza. Mas tem apresentado um bom trabalho. Né? Errar é humano, todo mundo erra. Beleza, ele tem apresentado um bom trabalho. Mas ele entra num partido de um corrupto. Então as ferramentas legais, o movimento que precisava ter sido feito ali, o cara não faz porque tá dentro, junto com quem não presta também, com quem tem o rabo preso. Que pode até estar querendo fazer alguma coisa, mas não vai fazer porque tem os processos lá na gaveta dos homens, dos deuses do Olimpo. Então como é que você faz alguma coisa, ainda mais a sociedade totalmente alienada, nas mãos de uma mídia totalmente apodrecida e serviçal e vassala de quem paga mais? Você tá entendendo aqui o problema? É porque muitos têm dito, ó, quem puder se programar e fazendo o caminho para dar no pé desse país, faça. Porque a tendência daqui para frente, ainda mais, eu ainda vou até olhar, nem olhei. Se legalizar a interrupção de vida, eu vou dar uma olhada. Eu sei que estava em votação, nem olhei mais porque final de semana também, família, a gente evita se estressar. Mas se legalizar, meu irmão, aí, meu irmão, é orar muito e se afastar o máximo possível. Não é à toa que nos últimos momentos mesmo do Armagedon, que ainda não é agora, né, do Apocalipse, não é pra gente nem olhar pra trás, não é pra nem pra voltar pra pegar uma roupa. Eu imagino o porquê. Cada vez vai ficando mais claro pra gente. Como eu disse a vocês, a Bíblia não é apenas um livro de fé, mas é um livro de sabedoria. Sabedoria do próprio Deus. Então, meus irmãos, eu vou encerrando por aqui. Fica aí com mais essas duas informações, né? Essa parada de querer fichar, né? Obrigar esses profissionais que são independentes a ter uma carteira assinada. Isso aí é o aspecto, um dos aspectos do comunismo. Eles, os manda-chuvas, participando de tudo. Eles querem saber de tudo seu e comer do seu, literalmente.